Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula comigo, professor Marcelo Moura, aqui no nosso canal GeoHistoriando. Muito bom estar com vocês aqui. Então, aula de hoje vamos falar nada mais nada menos que a Era Vargas, exatamente, que corresponde aí ao período de 1930 a 1945, onde governaria o presidente Vargas. Detalhe pessoal, ela é dividida em 3 fases, a começar governo provisório, 1930 a 1934, governo constitucional, 1934 a 1937 e o famoso Estado Novo, 1937 até 1945. Detalhe, o Getúlio Vargas ele retornaria pouco tempo depois através do voto direto, 1951 até 1954, onde aconteceria aí o famoso suicídio. Nós iremos, pessoal, dividir em 2 partes essa temática. A primeira, nós iremos falar sobre 1930 até 1937, através das caricaturas do grande e saudoso Belmonte, onde vai retratar um pouco as carinhas do Getúlio a cada momento do seu governo. E a segunda parte vai ser de 1937 a 45. Então, não deixe de se inscrever, curta, compartilha, dê sugestões e vamos para a nossa aula sobre a Era Vargas, parte 1, 1930 a 1937. Vamos lá! Então, pessoal, observando a história de um governo através da caricatura, elas vão retratar justamente, pessoal, as reações de Getúlio Vargas às condições históricas de cada ano de seu governo, 1930 a 1937. Então vamos tentar explicar esse momento histórico, né, as reações emocionais de Getúlio Vargas a partir aí do quadrinho referente ao ano de 1930. Mostra justamente ele feliz, satisfeito, porque ele teria sido, pessoal, o chefe de uma ação política vitoriosa, que nada mais nada menos foi do que a famosa Revolução de 30, que o impulsou como governante do Brasil. Aí vem a questão, professor, mas explique pra gente o que foi essa Revolução de 30. Bom, vamos fazer agora um leque, contextualizar aí essa famosa revolução, o que levou, né, a ela. Gente, o Brasil até então estava vivenciando a República das Oligarquias, né? A política do café com leite, que nada mais nada era do que a política de alternância dos principais estados na época, que foi o Partido Republicano Paulista com o Partido Republicano Mineiro. Então, essa alternância estava gerando muita insatisfação da classe média, pequena, dos próprios tenentes. Então, a gente vai perceber, principalmente nos anos 20, alguns movimentos que estavam contestando e queriam maior participação política. Só que chega em 1926 a 30, que foi o último presidente, vamos dizer assim, dessa era da política do café com leite, que foi o Washington Luiz. Ele, ao invés de ter indicado um candidato, né, do Partido Republicano Mineiro, ele indicou um paulista, sendo que ele também era paulista. Então, a partir daí, romperia os mineiros com os paulistas. E rapidamente os mineiros fariam uma aliança com o Partido Republicano, né, lá da Paraíba, com o Partido Republicano do Rio Grande do Sul, onde lançaria aí o candidato Getúlio Vargas para disputar as eleições de 30 com Júlio Prestes, beleza? Era a famosa Aliança Liberal. Chega as eleições e a máquina eleitoral vai favorecer justamente aí o Júlio Prestes, apesar do descontentamento da oposição. Só que um fato, pessoal, marcaria profundamente a história da política brasileira naquela ocasião, que foi justamente o assassinato do vice da chapa de Getúlio Vargas, que foi o João Pessoa. Um crime que foi muito, vamos dizer assim, chamou muita atenção, principalmente pela oposição, que logo aproveitaria e diria à imprensa e por aí vai, que foi a mando de Washington Luiz o tal assassinato. Lembrando que João Pessoa, pessoal, era muito influente na região Nordeste, principalmente na Paraíba, então ele tinha muitos inimigos. Então, há quem diga, né, muitas histórias de que foi uma briga local, não nacional, como a gente, ou como o movimento de Getúlio, oposicionista, né, o conferiu. Diante disso, pessoal, tanto as elites como também os tenentes marcharam e destituíram
o Washington Luiz e impediram a posse de Júlio Prestes. Então, esse fato aí é a famosa revolução, ou melhor, um golpe de Estado que, de forma provisória, colocaria Getúlio Vargas a partir de 1930. Então, gente, já no quadrinho de 1931, a gente já percebe aí o Getúlio Vargas um pouco mais, né, sorridente, já com sua gravata de presidência, né? Então, a partir daí, o governo provisório ele vai fazer aí algumas modificações, principalmente na Constituição de 1691, vai estabelecer mais ainda a centralização no poder, vai fechar o Congresso e vai nomear, pessoal, olha só, interventores, exatamente, que são os tenentes que ajudaram a ele a tomar o tal poder, ok? Outra situação também vai diminuir, né, a autonomia dos estados, porém vai começar a fazer, pessoal, a modificação com o Código Eleitoral, que vai ser aí o voto secreto, né, o voto feminino, além também das leis trabalhistas. Porém, olhando 1932, observe aí o quadrinho 1932, nós podemos perceber, pessoal, o Getúlio aí com uma feição aí meio carrancuda, né, meio com raiva, justificada justamente pelos questionamentos políticos militares da famosa Revolução Constitucionalista dos Paulistas. Mas, professor, o que foi essa Revolução Constitucionalista? E por que dos paulistas? Olha, pessoal, se a gente for levar em consideração o contexto, os paulistas, né, eles eram sempre os protagonistas, né? E a partir da entrada, né, de forma indireta, né, golpista de Getúlio Vargas, eles estavam muito insatisfeitos, principalmente porque eles não estavam mais sendo os protagonistas. E mais, a nomeação de um interventor também, né, marcaria justamente esse conflito que aconteceu aí em São Paulo perante o governo federal. Então, para sermos bem objetivos em relação a essa revolução em São Paulo, eles lutavam, os paulistas, além do poder, por uma constituição, até porque o governo Vargas até então era provisório. Nós tivemos aí um conflito onde marcaria aí uma sigla, pessoal, chamada MMDC, que foi justamente dos estudantes chamados Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, que morreram, né, em conflitos com o governo federal, certo? E virariam, né, em símbolo da luta, né, de São Paulo perante esse fato, tranquilo? Então, São Paulo, evidentemente, perderia, né, a batalha, porém ganharia moralmente, porque em 33 Getúlio Vargas começava a se organizar para que em 1934, olha aí a imagem aí, sorridente, né, de Vargas, porque era a resposta para o sucesso da Constituição de 1934. Porém, com a sua eleição indireta para presidente do Brasil. Olha só, vamos tentar entender melhor isso. Então, gente, a gente pode verificar através dos tópicos como foi, né, as principais inovações dessa Constituição de 34. Vamos lá, temos aí primeiramente o voto secreto, o voto feminino, né, a legislação de trabalhista, com a previdência social, jornadas de trabalho de 8 horas diárias, salário mínimo, férias, etc. Autonomia dos sindicatos, que na prática, né, havia um certo corporativismo, né, por parte dos sindicatos com as suas lideranças, né. Tivemos também aí as medidas nacionalistas, defendendo aí as riquezas naturais do país, a criação da justiça eleitoral, né. Outro detalhe também que chama muita atenção, pessoal, nessa Constituição é a obrigação das empresas manterem no mínimo 2/3 de empregados brasileiros, que é a tal da nacionalização. Então, é inegável, né, gente, que essa Constituição liberal e progressista, né, em relação aos direitos trabalhistas, né, refletia, de certa maneira, aí, o populismo e também o próprio nacionalismo econômico tão característico também, né, diga-se passagem, da era Vargas, né. Então a gente pode perceber aí que o Getúlio Vargas, a partir daí, conquistaria a simpatia de grande parte da população brasileira. Outro detalhe também, pessoal, que chama atenção, certo? De 34 para 35,
é que a partir daí vai surgir aí dois grupos antagônicos políticos, né, com influências principalmente externas na Europa. Nós vamos ter aí a Ação Integralista Brasileira, a famosa AIB, que tinha como líder, né, o Plínio Salgado como candidato. Eles tinham características aí fascistas, né, e eram chamados aí de galinhas verdes, pessoal. E no outro lado nós tínhamos aí a Aliança Nacional Libertadora, os alianistas, né, que era da ANL, que tinha como líder Luiz Carlos Prestes como candidato, e eles eram socialistas e era contra Vargas. Aí a gente observando no quadro do ano de 1935, a gente pode perceber aí ele novamente sorridente, provavelmente por ter aprovado a Lei de Segurança Nacional, que outorgava poderes políticos supraconstitucionais. Ademais, sagrou-se também vitorioso, pessoal, ao abafar o levante comunista de 1935. Exatamente. Nós tivemos aí, pessoal, um levante que foi conhecido como Intentona Comunista. Essa Intentona Comunista, que foi justamente aí o levante de soldados de Natal, Recife e Rio de Janeiro, quiseram tomar o governo, porém foram reprimidos, né, presos, né, e até deportados. A gente pode perceber aí o caso aí da Olga Bernário, né, que veio lá da União Soviética para cá, se aliou aí a Luiz Carlos Prestes, foram presos e ela foi deportada para os campos nazistas. Existe até um filme chamado Olga, né, como sugestão aí para vocês verificarem o quanto foi cruel, né, essa parte aí do Getúlio Vargas perante os seus oposicionistas. Então, o quadro de 1936, a gente já pode mostrar aí o Getúlio Vargas mais pensativo, ao ponto aí do quadro de 1937, aí sim, vocês verificarem bem direitinho o retrato do Getúlio, né, desferiu-se, né, inteligente golpe político que inaugurou a ditadura do Estado Novo, né, caracterizada por ser centralizadora e também repressora, o que justifica o semblante sério do presidente. Então, gente, o que foi o Plano Collor, né? Foi justamente aí uma suposta tentativa de tomada do poder novamente por parte dos comunistas em 1937. Ele foi denunciado por Vargas pela rádio e utilizado aí como justificativa para um outro golpe de Estado que instalou-se, né, a ditadura do Estado Novo em 10 de novembro de 1937. Anos depois, poderíamos aí, foi-se, né, comprovada a falsidade desse plano. Só foi aí, na real mesmo, a intenção era servir de justificativo para que Getúlio Vargas instalasse aí uma ditadura no Brasil, certo? Então a gente pode perceber aí justamente essa, vamos dizer assim, essa jogada, né, liderada aí pelo Getúlio Vargas, certo? Que daria início aí ao Estado Novo. Aí no mesmo dia, pessoal, o Congresso iria fechar, né? Os partidos políticos seriam extintos e as liberdades individuais seriam suspensas. Além disso, a Constituição de 34 ela teria, né, anulada, e outra carta, que é justamente aí a Constituição de 1937, escrita aí pelo jurista, né, Francisco Campos, concedia Vargas aí amplos poderes para governar o Brasil sem o legislativo. Então, o próprio presidente fazia as leis, os decretos, né, leis. E isso iria durar até 1945, beleza? Então, aí é um pouco da história da fase 1 que nós estamos aqui demonstrando aqui da era Vargas. Então, pessoal, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a era Vargas, primeira parte. Lembrando que nós teremos outra aula que daremos aí continuidade aí sobre o Estado Novo até 1945. Então, até a próxima. Valeu, gente!